Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver, bem como nossos queridos colegas concurseiros aí conseguirem localizar a videoaula com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também. Não custa nada, ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, vamos aí para a nossa 14ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, volume 2, que trata da formação pessoal e social. Tá? A gente está aqui falando sobre as orientações gerais para o professor, organizando um ambiente de cuidados especiais. A gente aí vai tá na terceira e última aula sobre alimentação infantil, são aulas bem cansativas, mas é de extrema importância. Tá? Eu passei pela creche, trabalho na pré-escola aí já há quase 20 anos, aqui na Prefeitura de Guarulhos. Então, assim, é muito importante essa questão da alimentação, tá? Então, por isso que a gente está esmiuçando bem aí. Essa vai ser a última aula, tá? E lembrando, né, pessoal, são 2h29 da manhã, 2h30 da manhã, já fiz uma videoaula à noite, mas aí a família chegou do shopping, tudo, não deu para fazer videoaula. Então, voltei para minha boa e velha cozinha aqui da madrugada, né? E, gente, eu isolo tudo, e por conta disso a cozinha fica abafada, por isso que vocês vão ouvir um barulhinho, é do ventilador, senão eu morro aqui dentro, tá bom? Mas o importante, pessoal, não posso ficar assim dependendo de ter um cenário para poder fazer as videoaulas, tá, gente? Não importa o fundo aqui, se é a cozinha, se é o banheiro, se é a sala, se é o quarto, já fiz videoaula até no carro, já dentro do carro aí no domingo. Mas o importante, gente, é o conteúdo. O concurso está chegando e a gente não pode se dar o luxo aí de ficar esperando um lugar adequado para fazer videoaula, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade aqui na temática da aula 13, né? As necessidades nutricionais de cada pessoa, elas variam com a idade, sexo, peso, estatura corporal, metabolismo, né? E o ambiente de atividade que desenvolve. Então, assim, pessoal, cada pessoa tem uma necessidade nutricional diferente da outra, de acordo com as suas características próprias, tá? Ninguém vai ter as mesmas necessidades nutricionais aí que os outros. O preparo e oferta de refeições em ambientes coletivos, eles demandam técnicas específicas, incluindo controle de qualidade permanente, tanto para prevenir contaminações e intoxicações alimentares, quanto para avaliar a qualidade do cardápio e oferecido das crianças. Então, assim, quando você vai preparar um cardápio coletivo, assim, seja num pequeno grupo, num grande grupo, numa igreja, numa empresa, numa associação, numa escola, gente, principalmente quando você vai trabalhar com criança, tá? Você precisa aí ter umas técnicas específicas, incluindo controle de qualidade permanente, ou seja, aqui no caso da prefeitura, né, as redes municipais, estaduais, públicas, elas já têm as nutricionistas que preparam todo o cardápio ali, né, diz o que pode, o que não pode usar de tempero, né, como tem que ser feito o preparo dos alimentos. É constante essa fiscalização ali, né? Pra quê? Porque, gente, às vezes a cozinheira fala assim, mas eu já cozinho há 30 anos. Legal, só que o dia que você errar no tempero e causar uma intoxicação nas crianças, der uma diarreia, um vômito generalizado ali, seus 30 anos foi embora. É como um piloto de avião ou um comandante aí de navio. Meu, você pode ter 30 anos, cara. A primeira vez que seu navio afundar, acabou a sua carreira. Né? Mesmo que você não morra, mesmo que você fique vivo, a sua carreira vai embora. É igual um piloto de avião também, né? Derrubou um avião, gente, se for provado ali que o erro não foi técnico, né? Você derrubou o avião, sua carreira acaba. Ninguém vai ter coragem de voar num avião com você. Tá? Então, gente, a mesma coisa é o cozinheiro, não pode ser arrogante, de repente fala assim, eu cozinho há 30 anos. Gente, tem que ter essa fiscalização constante. Você está cozinhando para crianças, e pior, crianças terceiras, né, filhas de outras pessoas. Então tem que ter aí realmente todo esse cuidado, essas técnicas específicas aí. No caso, as redes públicas já têm as nutricionistas ali que ficam em cima, realmente para que tudo corra direitinho, tá? O planejamento junto com as crianças de cardápios balanceados, tá? Seja em projetos pedagógicos, ou seja também que faça parte das festividades ou do dia a dia, permite que as crianças aprendam sobre a função social da alimentação e práticas culturais. Então, assim, aqui está falando assim, pessoal, quando você vai fazer um projeto com as crianças, e aí preparar, por exemplo, na Páscoa, né, a gente já fez aí muito ovo de Páscoa, né, com acho que era água, eu não lembro mais a receita, acho que era água e leite em pó que a gente misturava para fazer aí um ovo de Páscoa caseiro com as crianças. Elas mesmas faziam e obviamente elas mesmas comiam, porque imagina uma de mãozinha lá, né, meio suspeita lá fazendo ovo de Páscoa, mas elas faziam os ovos de Páscoa, os bombonzinhos delas e elas adoravam. Mas, gente, pode ser assim numa época de festividade, pode ser também uma questão do dia a dia. Você vai fazer um projeto alimentar ali, além, pessoal, de você trabalhar o valor nutricional dos alimentos, a importância, você trabalha também, gente, a função social e da alimentação e as práticas culturais, tá? Então é muito legal realmente esse trabalho assim
de planejar, né, o cardápios aí balanceados com as crianças, né, montar ali um prato para que elas possam degustar também. É recomendável que os professores ofereçam uma variedade de alimentos e cuidem para que a criança experimente de tudo. Então, assim, gente, no dia a dia, né, a prefeitura ela vai variando. No caso aqui da nossa, né, a prefeitura ela vai variando no cardápio, na qualidade, nos alimentos diversos que existem, né? E o professor, ele precisa trabalhar na sala de aula aquilo que está sendo oferecido no cardápio no dia, né? Explicar para as crianças a importância de comer a comidinha, né? Por que tem que comer a saladinha, por que tem que comer a beterraba, por que tem que comer a carne, por que tem que comer o feijão. Então explicar, né, o valor nutricional de cada alimento, por que é importante, né? E o quão gostoso fica se você misturar todos. Às vezes você vai lá e come um feijão puro, não é tão bom. Você come uma beterraba pura, não é tão boa, mas tenta misturar a beterraba com arrozinho ali, tenta misturar o arrozinho com feijão, gente, né? A junção dos sabores ali fica muito mais gostoso. E também bem saudável. Então tem que procurar conversar com as crianças, né, fazer com que elas tenham esse contato com diversos alimentos e experimente de tudo, para que ela possa ir descobrindo aí novos paladares, né, e descobrindo ali o que ela gosta de comer, né. Não pode falar assim, não gosto disso, já comeu? Não pode, né, tem que experimentar. O respeito às suas preferências e as suas necessidades indica que nunca devem ser forçadas a comer, embora possam ser ajudadas por meio da oferta de alimentos atraentes, bem preparados, oferecidos em ambientes afetivos, tranquilos e agradáveis. Então você não pode obrigar a criança a comer, tá? Mas você tem que sim mostrar para ela, né? A criança fala da beterraba, ela acha estranha a beterraba ali, você tem que falar, olha, a beterraba é tão gostoso, olha, a beterraba ela é bom para os glóbulos vermelhos, né, que envolvem aí também a renovação do sangue no nosso corpo, então é muito importante. Além assim, sabia que a beterraba ela é docinha e salgadinha ao mesmo tempo? Gente, que delícia que é! E quando você mistura ela no arroz, que ela deixa o arroz todo pintadinho de roxo, gente, que legal! A criança ela fica assim, eu tenho que pegar a beterraba, cara, eu tenho que saber como que é essa parada de doce salgado aí, eu tenho que saber como que é, nossa, ela pinta a comida, gente, então você tem que incentivar a criança, não vai obrigar ela a comer, mas tem que incentivar ela, tá, de um modo instigá-la que ela fique com vontade ali de comer a beterraba, e quando ela comer, ela vai pensar em toda aquela descrição que o professor fez, né, que vai fazer bem para o sangue dela, que a beterraba é docinha e salgadinha ao mesmo tempo. Então ela vai procurar encontrar todos esses sabores, todas essas características quando a criança comer a beterraba. Então a partir daí ela vai passar a gostar de um alimento que talvez se ela pegasse lá, talvez ela nem pegasse, talvez se ela pegasse ela não gostasse, empurrasse para o canto do prato, mas como aquilo foi trabalhado de uma forma afetiva, de uma forma atraente para ela, assim, ela vai ficar com vontade, tá bom? Então é importante aí o professor oferecer essa variedade de alimentos aí também. É importante aí que o professor ele possa fazer ali, né, uma roda de conversa, contar uma história, né, mas de modo a deixar as crianças instigadas ali a comer. Eu, quando eu trabalhava na creche, pessoal, eu costumava fazer o seguinte: eu catava comida 5 minutos antes de levar eles para almoçar. Aí eu ia lá pra sala. Eu tinha um maternal, na época que eu era da creche. Aí eu catava aquela comida, a gente não importava o que tinha no prato, arroz, feijão, abobrinha, de acordo com o cardápio da creche. Eu catava assim, começava a comer. Aí eles faziam uma roda em volta de mim, né? As outras professoras que trabalhavam comigo ficavam sentadas assim, e eu, nossa, que feijão delicioso, gente, olha essa abobrinha verdinha, ia ficar 5 minutos ali, gente, que eu mais gemia do que comia. Essas crianças iam pro refeitório, mas eles arregaçavam a comida, eles não comiam a comida, eles arregaçavam a comida. Gente, a abobrinha podia estar ali com, podia servir olho de polvo na merenda ali, que eles comiam, porque, eu instigava tanto eles, mostrando que eu tava com vontade, eles ficavam com os olhos, as lombricas se acendia toda, né? Quando eles iam pro refeitório, era coisa de 5 minutos, gente, não era 1 hora não, senão a criança fica até doente. Era 5 minutinhos, era o tempo de eu acabar de comer e dava o sinal. Essas crianças iam pro refeitório e se matavam de comer. E as cozinheiras falavam assim, nossa, as crianças do Malva comem tudo, né? As outras crianças ali dão uma enroladinha. Por quê? Porque eu instigava. Nossa, essa abobrinha, tão gostosa. Nossa, essa abobrinha que ela vai fazer bem pro meu corpo, que não sei o quê. E as crianças ficavam com os olhos desse tamanho louco ali, esperando que eu fosse oferecer. Eu não oferecia nada, comia tudo, era um pouquinho de comida de nada. Gente, vocês vão querer? Eu quero. Então vamos lá comer. Quando eles chegavam no refeitório, eles arrebentavam. A gente podia servir o que fosse. Aquelas crianças se matavam de comer. Por quê? Porque eu instigava, né? Eram crianças muito pequenas, não dava para eu ficar explicando muito sobre o alimento. Mas eu comia aquele alimento como se fosse a última refeição da terra.
como se eu não tivesse comido, por exemplo, há 30 dias ali e encontrasse aquele prato de comida. Então todo dia eu fazia isso, todo dia minhas crianças comiam, almoçavam muito bem, tá? Então muito importante esse trabalho aqui do professor, tá? Eu trabalhei com creche, então isso aqui para mim é tudo muito fácil. Recomenda-se organizar os lanches e demais refeições aí de forma que as crianças possam vivenciá-las de acordo com as diversas práticas sociais em torno da alimentação, sempre permeadas pelo prazer e pela afetividade, permitindo que as crianças conversem entre si. Então, assim, sempre que fora do lanche, do café, do almoço, né, permitir que as crianças possam vivenciar essa experiência, esse momento aí também, conversando entre si, falando sobre o alimento, né, o que eles estão achando. Não pode também deixar a criança dispersar, mas se a criança está falando ali sobre o alimento, o que ela está achando, se ela achou mais gostoso a carne ou achou mais gostoso o feijão, tem que deixar elas conversarem entre si, tá? Para que cada uma desperte na outra também do lado o desejo pelo alimento, tá? Porque nem todo mundo pega de tudo. Às vezes a criança vai lá para quer arroz, meu, quer ver eu ficar doido, meu, às vezes tem uma comida deliciosa lá, a criança fala assim, eu quero arroz. Come um arroz branco, puro, com 2 misturas, feijão e mais uma salada lá, só pega arroz. Então esse tipo de conversa também instiga a outra criança a falar, pô, quer saber, eu acho que eu vou pegar um pouquinho de feijão e ver como é que é. Tá? Então é muito importante também, deixar que eles conversem aí. Segue algumas recomendações sobre, agora pessoal, segue aí algumas recomendações sobre procedimentos na organização das refeições e algumas sugestões de atividades aí que visam a integração dos cuidados com a ampliação das experiências das crianças e que podem aí ser desenvolvidas nos grupos etários, né, de acordo com os interesses e desenvolvimento infantil. Então aqui tem algumas recomendações, alguns procedimentos e também sugestões de atividade aí para auxiliar na ampliação das experiências aí acerca da alimentação. Então vamos lá. Cada vez que eu der um joinha, pessoal, é um tópico diferente, tá? Vamos lá. Arrumar um ambiente onde são servidos pequenos lanches ou demais refeições, de forma a permitir a conversa e a interação entre diferentes grupos. Mas quando o número de grupos infantis forem grandes, né, como creches, pré-escolas com mais de 50 crianças, evitar oferecê-las para todos os grupos ao mesmo tempo em grandes refeitórios. Então aqui está falando mais ou menos do que eu falei, né? Permitir ali que as crianças conversem entre si, permitir ali que elas interajam com outros grupos. E quando eu falo outros grupos, pessoal, às vezes aí ou crianças de outras salas, às vezes pode ser da mesma sala, mas tem aquele grupinho das meninas, o grupinho dos meninos, né? Então permitir que eles interajam todos ali entre si. Claro, creches da prefeitura, meu, é um depósito de criança ali, né? Dá 300 crianças por período, não dá para você fazer esse tipo de coisa, tá? Então você vai procurar trabalhar ali numa situação mais ocasional, como uma festa, um piquenique, né? Aí você consegue trabalhar essa interação. Permitir que as crianças sentem com quem desejarem para comer e possam conversar com seus companheiros. Então você não pode falar assim, você vai sentar com fulano, você vai sentar... Não, eles têm que ficar livres para sentar com quem eles querem. Servir refeições em ambientes higiênicos, confortáveis, tranquilos, bonitos e prazerosos, né? De acordo aí com as singularidades de cada grupo etário e com as diversas práticas culturais de alimentação. Então assim, gente, você tem que ter um refeitório limpinho ali. Às vezes, por exemplo, tá dando melancia de sobremesa, gente, sai uma turma lá, larga as mesas tudo molhada, cheia de caroço, né? Então as meninas da limpeza, elas têm que ir lá, passar um pano, deixar a mesa limpinha, os bancos limpinhos, para as próximas crianças comerem, né? Você pode deixar, diz, ó, a criança chega lá com um prato de comida, tá na mesa toda melecada lá de suco vermelho e caroço de melancia, a criança não vai nem conseguir comer, né? Vai ficar com nojo. Então tem que sempre ter esse ambiente agradável, tranquilo, então não pode ter correria no refeitório, aquelas conversas, tá? Aquela gritaria, correria, não pode. Tem que ser um ambiente tranquilo para a criança degustar a comidinha dela. Pode conversar, mas tem que conversar baixo, né? Que a criança possa degustar ali a alimentação dela também. Possibilitar às crianças oportunidades que propiciem o acesso e conhecimento sobre diversos alimentos, né? O desenvolvimento de habilidades para escolher sua alimentação, servir-lhe e alimentar-se com segurança, né? Prazer e independência. Então, assim, possibilitar às crianças oportunidades para que elas possam conhecer aí os diversos tipos de alimentos, suas propriedades, suas características, seus benefícios, né? E desenvolver habilidades ali para escolher a sua alimentação, né? Tipo aquilo que ele gosta, que ele não gosta, ou que ele não gosta tanto, mas que ele sabe que é importante para ele, né? Como servir-se também sozinho, alimentar-se sozinho, né? Com segurança, mas com prazer e também independência, né? Autonomia aí. Assim,
Como os demais cuidados, a alimentação ela envolve parceria com os familiares. Bebês que estão sendo desmamadas, bebês que estão sendo desmamados e recebendo novos alimentos, ou crianças que não fazem todas as refeições da instituição, por exemplo, necessitam que haja um planejamento conjunto sobre suas refeições, tá? Então, assim, por exemplo, isso aqui a gente já falou na outra aula, mas eu vou dar um tapinha aqui, né, só para fechar o tema. Então, assim, bebês que estão sendo desmamados, eles estão tendo acesso a novos tipos de alimentos. Eles precisam ser trabalhados com a família, né? Ó, em casa, você precisa dar uma comidinha para ele e tal. Não adianta ele trabalhar na escola uma alimentação saudável, gostosa, que o bebê ele comece a ter esse tipo de acesso. Chega em casa, a mãe só dá leite. Tá? A criança ela perde a referência ali, então não pode, tá? Tem que deixar aí a família também trabalhar essa questão da alimentação. E não só os bebês, mas também crianças, né? Que não fazem as refeições na escola, às vezes tomam café, mas não almoçam, às vezes almoçam, mas não toma café. Tem criança que não come nada, passa 4 horas dentro da escola ali, não come nada, vai comer em casa. Então precisa trabalhar com a família também, orientar, falar, você tem que experimentar a comidinha da escola, uma comidinha gostosa e por aí vai. Tá? Tem muitos pais aí, que olha, gente, é inacreditável. Pais que falam realmente, né? Se você não quiser comer, deixa pra comer em casa. A criança passa 4 horas na escola com fome, mas não come, porque o pai e a mãe acham que a comida da escola vai fazer mal. Mas só se a comida de casa fazer mal, gente. Porque a da escola é tudo trabalhado ali na base da nutricionista, na base da qualidade, tá? do preparo, certo? E agora, gente, finalmente, depois de 3 aulas, né, nós vamos mudar a temática aí, né? Porque, meu Deus, como foi grande essa temática de alimentação aí. Agora a gente vai falar aqui sobre cuidados com os dentes. Considerando que a primeira dentição inicia-se em geral no 2º semestre de vida e que estará completa em torno dos 3 anos de idade, recomenda-se incluir este cuidado a partir do surgimento dos primeiros dentes, tá? Então, assim, a gente vai falar aqui dos cuidados com os dentes a partir do surgimento dos primeiros dentes. Ali você já tem que fazer, por exemplo, a escovaçãozinha sem pasta de dente, né? A partir dos primeiros dentinhos. Os dentistas recomendam a limpeza dos dentes do bebê com uma gaze enrolada no dedo indicador do adulto responsável pelo cuidado. Tá? Então isso aqui no caso bebês, né, de 6 meses, aí você não vai passar a escovinha, né? Você vai pegar o dedinho. Tem a escovinha para bebê que a cerda é muito, muito, muito macia mesmo, tá? Pode ser usada também, ou no caso ali falando da gaze, nossa, me deu até essa gaze enroscando no dente do bebê, assim, deu até aqueles arrepios, assim, sabe, no estilo Gillette ou Giz esfregando na louça, tá? Mas tem a escovinha própria para bebê também, tá? Que é melhor ainda. Os dentistas recomendam, já falei, é importante evitar as práticas de oferecer mamadeiras para a criança antes dela dormir, sem a posterior limpeza dos dentes, ou mesmo o uso de chupetas mergulhadas em mel ou açúcar para acalmar as crianças. Pois isso pode provocar cáries muito precoces. Então os pais aí que dão o TT para a criança e não faz a limpeza bucal no final, né? Pode provocar cárie precoce, bem como também, pessoal, mergulhar chupeta em mel, leite condensado, açúcar ali para ir acalmando a criança, né? Também não pode, gente, tá? Porque isso aí vai causar cárie muito precoce na criança, né? Porque com dentinho de leite nascendo já está com cárie, vai ficar com dorzinha, o pai não sabe o que é a dor, porque o pai é um competente que vai lá e fica dando chupetinha com mel, né? Tem até uma brincadeira que fala, né, melzinho na chupeta lá, né? Não pode, né, gente? Então tem que fazer a limpeza igual nós mesmo. Antes de dormir tem que fazer a última limpeza ali nos dentinhos da criança. Como a criança aprende muito pela observação e imitação, é importante que ela presencie adultos e outras crianças fazendo a sua higiene bucal, ao mesmo tempo que poderão ampliar seus conhecimentos sobre esses cuidados. Então é importante que o bebezinho veja o papai, a mamãe e os irmãozinhos escovando o dente, porque ele vai ampliando também e vai tendo desejo, porque ele quer ser igual à família, então ele vai querer escovar também, né? No período em que a criança está sob cuidados da instituição educativa, é possível prever uma rotina de escovação dos dentes, visando desenvolver atitudes e construir habilidades para autocuidado com a boca e com os dentes. Aqui no caso, a Prefeitura de Guarulhos, pessoal, nós temos a dentista que ela vai periodicamente ali na escola fazer a escovação com as crianças, contar a história, passa um vídeo, mostra ali como faz a escovação correta, né? Então, ela trabalha isso
nas escolas, é muito bacana mesmo. Então esse trabalho, por exemplo, aqui na prefeitura já é feito, né? Nas escolas particulares tem que ter esse hábito também, né? De estar passando ali um dentista explicando, e também ter esse hábito diário, né? Após as refeições. A gente vai falar agora aqui, pessoal, sobre banho. Os bebês e crianças pequenas que ainda usam fraldas e que permanecem durante muitas horas na instituição educativa podem precisar de um banho, tanto para maior conforto como para a prevenção de assaduras e brotoejas. Entretanto, é aconselhável que o banho sirva também para relaxar, refrescar, proporcionar conforto e prazer e preservar a integridade da pele. Os professores não devem tolher as brincadeiras e explorações dos bebês ou crianças pequenas com medo que se sujem. Olha, gente, eu trabalhei na creche, quando eu trabalhei era integral, então a gente tinha que dar banho todo dia mesmo. E assim, o banho, gente, muitas vezes ele é mais importante do que vocês imaginam, porque muitas vezes é o único banho que a criança toma é na creche. Às vezes chega em casa, o pai e a mãe não dá banho, é uma coisa louca, assim, tipo, meu, vocês não têm noção, né? Já teve caso na creche, onde eu trabalhava, eu não lembro se foi na minha sala, acho que não, acho que era do maternal, numa sala que a mãe, a professora, ela colocou uma fralda na criança às 4 da tarde na sexta-feira e 5 horas a criança foi embora. Gente, quando chegou a criança na segunda-feira, a criança estava com a fralda que a professora colocou na sexta. Ah, mas professor, vai ver que é igual a fralda. Não, era uma marca de fralda que era contrato com a prefeitura, não tinha ela no mercado. Então, assim, olha que situação, gente. Vocês acham que isso é absurdo? Na periferia, isso é um tipo de coisa muito comum. Então, muitas vezes, aquele banho que você dá ali, você tem que estar bem caprichadinho, porque às vezes a criança só vai tomar banho de novo amanhã na creche, tá? No dia seguinte. Vocês não têm noção aí como é difícil trabalhar com essas comunidades, gente. Tá? O descuido, aí você fala, mas e o conselho tutelar? Meu, você já viu funcionar alguma coisa nesse país? A única coisa que funciona nesse país é a corrupção. Então, assim, gente, é muito complicado, vocês não fazem ideia, tá? Então tem que ter esse cuidado maior, porque muitas vezes o melhor cuidado que a criança tem na vida dela é na escola. O professor também não é assim aquela coisa, dei banho, não pode mais se sujar, parece mãe, né? Não, tem que deixar a criança brincar, se sujar não tem problema, qualquer coisa dá outro banhozinho, tá? É importante a criança também não ser tolhada ali do direito dela de ser criança porque tomou banho, né? Não pode também, né? Algumas famílias preferem dar banho em seus bebês em casa, e esse desejo também deve ser acolhido, tá? Uma mãe que fala assim, tio, deixa que eu dou banho em casa. Tá bom, tudo bem, né? Tem que ser acolhido, desde que respeitado o direito das crianças ao conforto, à saúde e ao bem-estar durante o período que estão na instituição. Então, assim, a mãe não quer que dá banho na instituição? Tá bom, só que se a criança fez um cocô mole ali, teve uma diarreia, meu, você vai passar só lencinho na criança? Não, mãe, eu precisei dar banho, porque ele fez um cocô mais mole, aí tem a questão da assadura, a mãe também tem que compreender, tá bom? Sempre a segurança, o conforto da criança, a saúde da criança em primeiro lugar. No momento em que é incluído na rotina, o banho precisa ser planejado, preparado e realizado como um procedimento que tanto promove o bem-estar, quanto o momento no qual a criança experimenta sensações, entra em contato com a água, com os objetos, interage com o adulto e com outras crianças. Tá? A organização do banho na creche ela precisa prever condições materiais, como banheiras seguras, higiênicas para os bebês, água limpa e temperatura confortável, sabonete, toalha, pentes, etc. É aconselhável que se leve em conta a idade das crianças, os hábitos regionais e as recomendações sanitárias de prevenção de doenças por uso de objetos pessoais entre as crianças, principalmente em vigência de infecções comunitárias, como por exemplo hoje, né, o coronavírus aí. Então aqui está falando do banho, né? O banho ele precisa ser bem planejado porque não apenas vai funcionar como um procedimento de bem-estar, mas também como um momento aí que a criança vai interagir com o professor, vai sentir novas sensações ali, né? Vai descobrindo, né, o corpinho dela através do banho. Então é muito importante esses momentos. Esses objetos de uso pessoal que a gente está falando aqui podem ser rotulados com o nome da criança e cuidados por elas conforme vão adquirindo capacidade para isso. Pode ser, no caso, sabonete, uma buchinha, toalha, né? Tem que ser objetos pessoais, ele não pode misturar. É necessário organizar o tempo de espera para o banho, oferecendo materiais, jogos e brincadeiras em espaço planejado para isso. Ou seja, a criança está esperando o coleguinha acabar o banho para ela tomar, ela tem que estar brincando enquanto isso, tá? Não esperar a parada. As crianças que já andam e que permanecem em pé com segurança e conforto, elas podem tomar banho de chuveiro em companhia de outras, respeitando a necessidade de privacidade de alguma delas e de atenção individualizada de cada uma, né, que cada uma aí requer. Então, assim,
Criancinha maior, você pode até dar um banho no chuveiro, tudo até em grupo, mas assim, né, procurar colocar menino com menino, né, não misturar, às vezes os pais não gostam, né, tem aquela questão também, o pai não gosta que mistura, fala, pô, tá dando banho na minha filha junto com o molequinho. Meu, eu sou homem, gente, tinha muita mãe que fala, vai tia, mas você dá banho? Eu falei, dou banho, troco, ponho pra dormir, levo pra fazer xixi, tudo bem? Porque as mães tinham aquela coisa assim, que era homem, aí ela já pensa assim, mas será que ele não é, já confunde homem com homossexual, aí já confunde homossexual com pedófilo, aí pensa que a gente abusa sexualmente de criança na creche. Gente, a minha esposa nunca teve, a minha esposa não pegou creche, mas ela pegou do infantil, ela nunca teve na prefeitura os problemas que eu já tive durante a minha carreira, pelo fato de ser homem. A minha esposa nunca teve metade dos meus problemas, porque é muito difícil trabalhar, principalmente homens assim, com educação infantil, creche, pré-escola. Meus pais têm muita resistência, tá? Mas a gente está ali para fazer um belíssimo trabalho. Quando os pais conheciam, confiavam e acabavam gostando, queria até que no ano seguinte a gente continuasse o trabalho. Então essa questão aí também, né? Às vezes a criança, a menininha não quer tomar banho com a outra coleguinha, então você tem que deixar ela tomar banho sozinha também, tá? Tem que respeitar aí o direito da criança. É importante prever tempo para essa atividade, permitindo que as crianças experimentem o prazer do contato com a água, aprendam a despir-se, a vestir-se e a ensaboar-se e enxaguar-se também, né? Ou seja, permitir a autonomia das crianças aí no decorrer do tempo, para tomar o seu banhozinho. Para que a criança possa ir gradativamente aprendendo a cuidar de si, é preciso que as condições ambientais permitam que ela possa alcançar o registro do chuveiro, a saboneteira, a toalha, o espelho, né? Por outro lado, as condições ambientais e materiais precisam garantir a segurança das crianças e prever o conforto dos adultos que as ajudam para evitar quedas, choques elétricos e queimaduras com água quente ou dores no corpo, ocasionadas aí pelo mau posicionamento do adulto na hora de exercer as atividades com as crianças. Então assim, gente, tanto pelo bem-estar com a criança, quanto pelo bem-estar do adulto, né, é necessário aí que tenha toda uma organização do ambiente, né? Então o registro tem que ser um pouco mais baixinho para a criança alcançar, mas também não pode ser uma coisa muito baixa, senão o professor vai ficar ali agachado. Gente, quando eu dava banho na creche, eu saía do vestiário, do banheiro lá, arcado, gente, porque era assim, a gente era meio linha de produção, né? A gente revezava nos dias, mas era assim, tipo, ia dar banho, eu dava banho, a outra professora secava e a outra ajudava a se vestir, né? No outro dia, uma professora dava banho, aí eu secava e por aí afora, né? Então era meio linha de produção, para a criança não ficar, principalmente nos dias frios, para ela não ficar muito tempo ali, né, sem agasalho. E gente, meu, você saía arcado do chuveiro, porque a criança baixinha, você ficava agachando ali, ajudando ela, explicando, né? Também não pode perder muito tempo ali ensinando a criança, né? Tem que ser uma coisa meio rápida. Gente, o negócio era feio. Então quando fala aqui, né, também dessa questão do professor, né, do conforto aí do professor, não é conforto que o professor vai ficar ali, nossa, tô bem à vontade, não. É o conforto de não estourar as costas. Vocês veem que eu tô aqui fazendo vídeo aula, toda hora eu faço assim e tal, porque, gente, eu tô numa cadeira aqui com encosto de madeira, na cozinha, ó, vocês viram que eu puxo assim, gente, dói tudo aqui, ainda mais que é madrugada, né, meu, vai batendo aquele soninho, então toda hora eu tô espreguiçando, virando, assim, durante a aula. Vocês imaginam dar banho, gente, em 35 crianças, agachado, assim, com as costas, que nem um arco. Meu, você é louco, quando acabava o banho, eu tava destruído, dava ali quase 1 hora de banho, todas as crianças, né, meu, cara, saía de lá acabado. Então quando fala do conforto do professor, não é o conforto do tipo, professor folgado, não, gente, cuidado com a saúde do professor também, tá? Gente, a gente vai encerrar a aula agora, né? A gente já falou aí do banho, da escovação, já terminou a questão da alimentação. Agora já está aqui com quase 29 minutos. A gente vai encerrar essa aula e vai dar continuidade aí na próxima aula com a troca de fraldas, tá bom? Então, não esquece de se inscrever no canal, de dar aquela curtida. Bons estudos e até a próxima aula.